Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos e a gente iniciamos, gente, no capítulo 44. Como tema, gente, diz assim: o Deus do passado está presente. Isso, né, é também dos poemas, né, do enredo que os filhos de Corá fez também. E isso, gente, que eu estou relatando que é o Deus do passado e o Deus do presente, é que Deus, ele fez coisas maravilhosas no passado, tirando o povo da terra do Egito e levou para a terra do Canaã. E nesse momento aqui, do presente, né, os filhos de Corá, os descendentes de Corá, né, sendo envergonhados, sendo levados para o matadouro, né, como relata os filhos de Corá cumprindo, né, assim, relatando a profecia de Isaías tempos atrás, né? E aqui, gente, eles estão passando por uma vergonha extrema, sendo levados cativos para a Babilônia, tá? E aqui, gente, né, a primeira reflexão, a primeira verdade, que toda vitória vem de Deus. Isso está no capítulo 44, versículo 3, que diz assim, ó: não foi pela sua espada que possuíram a terra? Isso, gente, porque quando os filhos de Corá falaram isso, ou seja, que não foi pela espada humana, mas sim foi pela vitória que Deus deu. E aqui como que fala do passado, que o passado, né, que Josué, ali para a primeira vitória, né, para a conquista da terra, né, de Canaã, né, ali a terra de Israel, o Deus ordenou rodeia todo ao redor do muro de Jericó, que ele vai dar a vitória. E isso aconteceu, vitória em cima de vitória. Por isso, gente, toda vitória vem do nosso Deus, até mesmo das nossas conquistas, as conquistas, né, do emprego, as conquistas de ter uma família, as conquistas que vêm ao longo do tempo, do passado que relembramos, do presente e daqui vai vir do futuro, vem do Senhor, tá bom? E agora, gente, a segunda verdade é que a fidelidade deve permanecer nas lutas. Aqui, gente, uma dessas verdades está no versículo 17, que diz assim: não nos esqueçamos de ti. Aqui, gente, apesar que o povo de Israel estava sendo levado, sendo cativo por causa da desobediência, e ali foi levado para conserto, né? E isso levando para conserto e ainda por cima, tem aqui ainda o povo de Israel, da tribo de Judá, do Judá e Benjamim, e também os levitas, né, que foram levados para a Babilônia. Eles, apesar que eles erraram, mas uma coisa eles não perderam: a sua identidade. Sendo levado para uma terra estrangeira, mas eles não perderam os seus princípios, não perderam os seus preceitos, apesar que erraram, foram para conserto, mas eles tinham assim em mente, a mente voltada para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, tá? Por isso, gente, apesar que vem as lutas, vem as circunstâncias, sempre nós temos que permanecer a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração voltada para o nosso Deus. E agora, gente, a terceira verdade, que sempre podemos clamar a Deus. Olha o que os filhos de Corá estão falando. Sempre nós podemos clamar a Ele. Isso está no versículo 26, que diz assim: levanta-te em nosso auxílio. Ou seja, gente, fazendo o clamor. Como no deserto, né, no deserto, desculpa, ali no Egito, na terra do Egito, ficou 420 anos o povo de Israel ali sendo cativos da terra estrangeira, da terra do Egito. O clamor chegou até o nosso Deus Todo-Poderoso e levantou um libertador, que até hoje, né, é chamado Moisés. E aqui, gente,
né, teve a mão forte do nosso Deus sendo levados pelo imperador rei Nabucodonosor, e ali o povo de Israel teve o tratamento de 70 anos. E depois desses 70 anos, levantou o Ciro Grande, né? Batalhou contra o Fácio, com o exército babilônico. Depois o rei Nabucodonosor morreu. Quem assumiu seu neto, né? O seu neto Belsazar. E veio a queda ainda por cima. Ele quis fazer culto com os utensílios de Deus. Aí vocês lembram que Deus escreveu, apareceu uma mão ali no candelabro e pegou e escreveu. E isso, gente, que já colocou o decreto, né, que o Império Medo-Persa ia assumir, né, o Império Mundial, e isso aconteceu ali. Por isso, gente, nós sim sempre temos que clamar. E o povo de Israel aguardou 70 anos. Aguardou 70 anos, e mais Deus levantou o libertador. E também levantou o libertador 2026 anos atrás. O nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, né, da justiça e do juízo. E é isso, gente, que nós devemos adorar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a pessoa aceita Jesus como o único, suficiente Salvador, sim, e ele é capaz. E ele, tanto que ele é capaz, e ele determinou, ele fez, ele executou, morreu por mim e por você. Por isso, gente, quando a pessoa aceita ele como o único, suficiente Salvador, tem, né, a libertação, né, e tem, né, a libertação ainda por cima nos dá, assim, né, o direito da salvação através do sangue dele. Crê nisso, no nome poderoso, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus.